Bom, o negócio é o seguinte, vamos falar sobre segurança na internet hoje. Tá? Um tema um pouquinho diferente do que eu tenho levado normalmente nas minhas palestras. Geralmente a gente fala sobre IPv6 ou sobre PTT, né? E deixa a segurança aí para outras pessoas tratarem. Então, a minha proposta para vocês hoje é a seguinte. Eu quero saber se vocês estão interessados aí em saber como resolver definitivamente os problemas de segurança da internet e do seu provedor. Esses problemas aí incluem ataques DDoS, spam, roubo de prefixo, né? Todos esses problemas. E outros problemas de segurança aí que vocês, com que vocês sofrem. Interessa? Talvez. E se eu falar para vocês ainda que eu vou dizer para vocês como resolver esses problemas, mas gastando praticamente nada, zero, nothing, certo? Sem comprar equipamentos novos, sem assinar novos serviços, né? Sem nada de gasto novo. Vocês vão ter só que implementar 3 ações na rede de vocês, 3 ações aí relativamente simples, com poucos gastos, bastante poucos gastos. Interessados? Sim? E se eu falar que se ainda vocês fizerem isso, vocês ganham um jogo de facas guinso? Porque isso aqui já está parecendo aquelas propagandas que faziam na TV, né? Facas guinso corta o cano, corta o tomate, depois sai afiada ainda. Não, a parte das facas guinso é só brincadeira, não está incluída no pacote. Tá? Mas a parte da segurança é verdade. Então, qual que vai ser a agenda de hoje? Aqui eu vou fazer uma breve apresentação do NIC e do CGI. Eu sei que muita gente já conhece a gente, mas eu preciso fazer isso institucionalmente e tem bastante gente que ainda confunde o que é o NIC, o que é o CGI. Aí a gente vai falar sobre os problemas de segurança da internet e eu finalmente vou falar para vocês o que são essas ações simples e por que de fato elas resolvem os problemas, né? Então, o que é o CGI? Eu gosto de explicar o CGI da seguinte forma. A gente tem aqui telecomunicações e a gente tem aqui internet. Então, telecomunicações, internet. Por que no meu gesto eu coloquei a internet em cima? Porque é muito mais legal, muito mais interessante. Não, não é por isso. A internet faz uso da infraestrutura de telecomunicações para funcionar. Ela se baseia na infraestrutura de telecomunicações. Não só na infraestrutura de telecomunicações, mas sim se baseia fortemente na infraestrutura de telecomunicações. Só que existe uma separação. A gente consegue fazer essa separação entre internet e telecomunicações. Eu sou engenheiro, do ponto de vista técnico, a gente pode dizer que o próprio IP faz essa separação. O IP funciona em cima de um monte de protocolos de rede diferentes, que fazem parte lá do mundo de telecom, e a internet toda funciona em cima do Internet Protocol, funciona em cima do IP. Certo? Então, de um ponto de vista técnico, é claro que é uma separação aproximada, é algo meio didático, porque na prática a coisa se mistura um pouquinho. Mas, de um ponto de vista técnico, didaticamente, eu posso falar nessa separação. Agora, de um ponto de vista regulatório, jurídico, normativo, eu também posso fazer uma separação. E essa separação existe no Brasil e no mundo. Então, no Brasil, a gente tem a Anatel cuidando de telecomunicações. A Anatel é um órgão do governo, uma agência reguladora, certo? Tem verba lá do governo, é um órgão do governo, e serve para fazer isso, para cuidar de telecom. A internet, do ponto de vista normativo, regulatório, legal no Brasil, é considerado um serviço de valor adicionado que funciona baseado em cima da rede de telecomunicações, mas que não se confunde com ela.
Então, a Anatel, ela não regula internet, ela regula telecomunicações. Logo que a internet chegou no Brasil, lá na década de 90, a internet chegou no Brasil muito cedo, chegou no Brasil na época que ela só interligava universidades, ela não era nem aberta para uso comercial ainda. O Brasil foi um país que foi, vamos dizer assim, um dos pioneiros na internet. A internet chegou aqui bem cedinho. Na hora que a internet chegou aqui, o governo, junto com a sociedade civil, criaram essa figura aí que é a do CGI-BR, Comitê Gestor da Internet. Não para regular, porque a internet não é regulada, mas para criar diretrizes, para dar rumo para o desenvolvimento da internet no país. E o que é isso? Então, uma outra agência reguladora? Não. O Comitê Gestor não é uma agência reguladora, não é um órgão do governo. É só um comitê, como o próprio nome diz. É um conselho. São 21 pessoas, 9 são representantes diretos de setores lá do governo, ministérios diferentes, setores diferentes do governo, e os outros são representantes da sociedade civil, né? Então você tem representantes de provedores de internet, né? Hoje em dia é o Parajo, que é o representante da Branet. Você tem representantes de empresas de telecomunicações, hoje em dia é o Levi, do Sindtele Brasil, que representa as empresas de telecomunicações. Você tem representantes do setor usuário, de empresas usuárias. Você tem representantes do terceiro setor, das ONGs. Você tem representantes da academia, né, de universidades. Então, basicamente, todos os setores da sociedade envolvidos com a internet estão representados no comitê. E o que o comitê faz? O comitê funciona. Para o governo, ele é uma espécie de conselho consultivo. O governo escuta o comitê gestor em assuntos de internet. E o comitê funciona como um espaço de debate, de discussão, porque você põe um monte de gente, setores diferentes, numa mesa discutindo assuntos relacionados à internet. E o comitê também faz recomendações, às vezes recomendações de ordem mais técnica, às vezes recomendações de ordem mais administrativa, de gestão, política, sobre como a internet deve funcionar no Brasil. Então, o comitê gestor, basicamente, ele dá diretrizes sobre como a internet funciona no Brasil. Só que ele não é um órgão do governo, ele não é uma empresa, ele não tem verba própria. As pessoas que estão lá nessa posição, como conselheiros, elas se reúnem lá uma vez por mês, mas elas não recebem um salário para isso, elas não são funcionárias do comitê gestor, nem nada assim. Para conseguir cumprir melhor suas atribuições, o comitê gestor criou o NIC-BR, que é onde eu trabalho. E o que o NIC-BR é? O NIC-BR é uma entidade privada. Eu faço questão de enfatizar isso porque as pessoas às vezes acham que o NIC-BR é um órgão do governo. Não é. O NIC-BR é uma entidade privada sem fins de lucro. Então está constituído como uma ONG. A gente é amarrado ao Comitê Gestor da Internet. Então o Comitê Gestor da Internet é a nossa assembleia. Ele define um conselho de administração que institui uma diretoria. Da diretoria para baixo aí, a gente é funcionário dessa organização que é o NIC-BR. O NIC-BR foi criado para cuidar dos domínios.br, principalmente. Tem os nomes de domínio.br, cada nome de domínio custa R$40 por ano. A gente pega o dinheiro que a gente arrecada nesses nomes de domínio e a gente investe em outras áreas. Então, por exemplo, o dinheiro dos nomes de domínio a gente investe no CERT, que é a equipe de segurança, nas pesquisas do CETIC, nos cursos lá de PV6, de boas práticas, no IXBR, no PTT. Então, o dinheiro dos nomes de domínio acaba sendo investido nessas outras áreas. E assim funciona o NIC-BR, tá? Então, feita essa introdução aí, vamos entrar no assunto propriamente dito. Vamos falar lá sobre segurança, sobre os problemas de segurança e sobre como a gente pode resolvê-los. Então, é importante lembrar que a internet funciona com base na cooperação entre os sistemas autônomos. Lembrando que sistemas autônomos são aquelas redes que rodam BGP, que têm seus próprios blocos IP, certo? São os provedores e muitas outras redes. A gente tem mais ou menos 60 mil redes na internet como um todo. Mais ou menos 5.800 aqui no Brasil, né? 5.800 sistemas autônomos aqui no Brasil. E essas redes, de alguma forma, tecnicamente pelo menos, elas colaboram
né? A estrutura de roteamento é baseada na colaboração entre essas redes. Essas redes são interligadas para fazer os pacotes de dados irem de um lado para o outro. Isso é muito positivo, mas tem um lado aí que é meio complicado, porque justamente nessa estrutura de roteamento, onde a gente usa o protocolo BGP, esse protocolo BGP, ele por si só, ele não tem validação para os dados. Ou seja, ele não checa os dados. Se um sistema autônomo, se você como provedor coloca informações falsas, seja por maldade ou seja sem querer, fat fingers, digitou errado, você coloca alguma coisa errada lá no BGP, isso se propaga. E o BGP por si só, ele não verifica se isso está certo ou se isso está errado. Ele não tem mecanismos embutidos de segurança, de validação. Então aí a gente vê um monte de manchetes aí internacionais sobre problemas, né? DDoS, sequestro de IPs, sequestro de blocos IPs, redes que ficaram fora. E às vezes são eventos que duram várias horas aí, né? A média, se eu não me engano, eu não coloquei esses dados nos slides, mas se eu não me engano, a média de duração de um evento desse é como que de 19 horas, é quase um dia inteiro, né? São muitos problemas aí de segurança ocasionados por falhas na estrutura de roteamento da internet. A gente tem dados aí de 2017, né, dados de um site chamado bgpstream.com, que ele fica analisando os anúncios no BGP e fica olhando lá sobre vazamento de rotas ou sequestro de blocos. Qual que é a diferença? Sequestro de blocos é quando eu, sem querer ou propositalmente, maldosamente talvez, eu anuncio um bloco IP no meu BGP que não é meu, anuncio um bloco do Google, anuncio o bloco do NICBR, anuncio o bloco de uma outra empresa. Isso é um hijack, é um sequestro de IPs. O leak é quando você, sem querer, você repassa um anúncio de um terceiro. Então, por exemplo, tá lá, você contrata uma operadora de telecom, ela está anunciando os blocos dela, os blocos da internet inteira para você. Aí você pega e reanuncia isso para o seu cliente de trânsito, ou você reanuncia isso no PTT, ou você reanuncia uma parte disso. Então você, sem querer, você dá trânsito para alguém que você não devia dar trânsito. Você anuncia os blocos que você recebeu de um lugar para um outro lugar, né? Você faz aí um erro, geralmente isso é por erro de configuração. Então, todos os dias em 2017 teve algum incidente, pelo menos um incidente, geralmente mais do que um incidente. Vocês olham no gráfico, aí o gráfico está longe, vocês não conseguem enxergar, mas aqui, por exemplo, também não consigo mostrar aqui, mas aquelas linhazinhas mais altas chegaram em dias que teve 100 incidentes diferentes. Então, a quantidade de problemas é bastante alta. O CERT-BR afirma aí nas apresentações que eles fazem que em 2016 300 Gbps foi o normal de ataques DDoS ou DOS, ataque de Denial of Service. Então uma empresa recebendo um ataque de Denial of Service, que banda que o cara manda lá naquele ataque? 300 GB no mínimo, aí, é um normalzinho. Teve ataques em 2016 que ultrapassaram 1 terabit por segundo. Então, que link de provedor que aguenta um ataque de 1 terabit por segundo? Que link que aguenta ataques de 300 Gbps? São ataques muito grandes. O CERT também reportou as principais tentativas aí de invasão por força bruta, né? Em 2016, com dados de 2016, que o pessoal ficava tentando invadir Telnet, porta 23, SSH, porta 22 e outras portas, porta 22, 22, 23, 23, 23, 23.1. Para quê? Para tentar invadir roteador que estava com senha fraca, então fica tentando fazer força bruta. Isso tanto o roteador doméstico, CPE, quanto o roteador de provedor também.
A gente teve vários casos de ataques aí, de problemas na estrutura de roteamento que aconteceram por conta de roteadores de provedores invadidos, que estavam com senhas fracas, mal configuradas, às vezes com senha padrão, né? E é complicado. Outro problema de segurança reportado pelo pessoal do CERT, aí foi busca de protocolos que permitem amplificação. Então o pessoal faz vários endereços IP da internet para tentar achar hosts que tenham DNS aberto, NTP aberto e outros protocolos, SNMP, Chargen, etc. e tal. Porque esses ataques são usados em ataques de amplificação. Que raio é um ataque de amplificação? Isso é importante a gente entender, para entender por que a solução que eu vou apresentar, ela faz algum sentido. Como que acontece um denial of service hoje? Bom, tem mais do que um jeito de acontecer o denial of service. Mas um jeito é o seguinte, aqui na figura está exemplificado usando o DNS. Então o DNS vai funcionar, tem outros jeitos de você fazer amplificação. Você pode usar NTP, pode usar Chargen, qualquer daqueles protocolos, UDP, que estão ali no finalzinho do slide anterior, eles podem ser usados para amplificação. Como funciona? Você faz uma pergunta para o servidor DNS, essa pergunta é pequenininha, ela tem poucos bytes. O servidor DNS responde uma resposta grandona, com muitos bytes. Você pode até provocar isso para que essa resposta seja maior. No caso dessa figura, está dando um exemplo que o atacante, ele publica um recorde do DNS que tem uma resposta enorme, de propósito. Ele faz uma publicação do DNS de um nome de domínio com um registro TXT lá, que a resposta é enorme. E daí ele vai fazer consultas em servidores DNS que ele acha abertos na internet. Só que ele faz a consulta, e aí é que está o X da questão, forjando o IP da vítima. Então, né, tá a vítima ali. Eu sou o atacante. O que eu vou fazer? Eu vou fazer consulta para um monte de servidores DNS, vamos dizer que vocês sejam servidores DNS. Eu faço um monte de consultas para vocês, só que fingindo que eu sou aquela vítima. Eu uso o IP daquela vítima. Então eu, com uma banda muito pequenininha, com um recurso muito pequenininho, consigo fazer um monte de perguntas para o DNS e a resposta que o DNS dá é grandona e ela vai direcionada não para mim, porque eu falsifiquei o IP da vítima. Então a resposta vai toda para a vítima. E aí você tem um DOS, um Denial of Service, um DDoS, um Distributed, porque são vários servidores respondendo, Denial of Service, porque daí você mata o link do cara. Você faz um ataque de 1 terabit por segundo, você mata o link da vítima, a vítima passa para responder. Para de funcionar. E qual que é a chave para você fazer um ataque desse tipo? Bom, tem duas aí. Uma é, você tem que ter esses servidores de DNS aberto, ou servidores de NTP, ou esses servidores Chargen, ou qualquer servidor UDP aí que você faça uma pergunta pequena e ele responda uma coisa grande. Essa é um dos ingredientes aí de um ataque. O outro ingrediente é o seguinte, você tem que conseguir falsificar o IP da vítima. Se o atacante não conseguir falsificar o IP da vítima, não tem ataque de DOS. Ele pode inventar algum outro tipo de ataque, mas esse que é o mais comum hoje feito, não tem, né? Então, essa é a chave. Ou essas são as chaves. O que acontece hoje? Quando a gente vai pensar em solução de segurança para a nossa rede, a gente pensa, olha, tem um mundo está me atacando, tem um monte de coisas atacando, tem um monte de coisas entrando de forma errada na minha rede. Eu vou colocar aqui um Fire, eu vou colocar um IDS, eu vou colocar um equipamento caríssimo para limpar o tráfego, né? Para só chegar o tráfego limpo na minha rede. Ok? Ok. Só que essas técnicas de você proteger a entrada da sua rede, elas são caras. Elas requerem equipamentos e configurações complicadas. Elas funcionam?
funcionam mais ou menos, né? Porque se funcionassem tão bem, a gente não estava com a situação de segurança, né, sofrendo ataques DOS, sofrendo tudo isso que a gente sofre hoje. Então elas funcionam sim, mas elas têm um efeito limitado. Elas podem ser necessárias ainda. O caso é o seguinte, você e as outras redes da internet, no geral, não estão olhando direito para o que está saindo da sua rede. Por exemplo, essa questão dos IPs falsificados. Essa questão de um usuário da sua rede poder falsificar um IP de um cara de outra rede e mandar esse pacote para fora. Você sabe os IPs da tua rede. Isso é super fácil de filtrar na tua rede, né? Às vezes é uma configuração, uma linha de configuração no roteador que você tem que fazer para resolver isso. Só que as pessoas não fazem, a pessoa não olha o que sai da rede de errado. E é o que sai da rede de errado que vai gerar o ataque que vai entrar na outra rede. Esse que é o problema. Só que você olhar só o que sai da tua rede, primeiro, não resolve teu problema de forma imediata, certo? Porque você vai estar protegendo os outros, né? Só que isso é simples, isso é barato de fazer. E se todo mundo fizer, melhora a situação. Então, quais são as ações propostas? Essas ações são de uma iniciativa internacional chamada Manners, aquele M-A-N-R-S ali em cima. A gente pronuncia Manners. Depois eu dou, a sigla está no outro slide, eu mostro o significado dela no próximo slide. Mas o Manners, ele fala basicamente de 4 ações. Eu estou colocando aqui nesse slide as 3 mais importantes e as 3 mais fáceis de implementar hoje aqui no Brasil. Então, a primeira ação, muito simples. Você garante que os seus anúncios BGP são anúncios só dos seus blocos IP e são anúncios dos blocos IP dos seus clientes. Vamos supor que você é um provedor de trânsito. Você dá trânsito para outros AS. Você garante que os blocos IP que você está anunciando para os seus trânsitos, para os seus upstreams, são só os seus próprios e os blocos dos seus clientes. Como que você faz isso? De uma forma muito simples, fazendo filtros. Você primeiro tem que saber, tem que ter claro quais blocos IP você vai anunciar. Você põe isso no papel, vamos dizer assim. Você conta isso para os seus provedores de trânsito, para eles saberem. Os seus clientes de trânsito vão ter que contar isso para você. Quais são os blocos IP que eles estão anunciando? Então, com base nessa informação que você vai saber dos seus blocos, que os seus clientes estão contando para você quais são os blocos dele, você cria filtros no BGP, filtros na mão, no roteador. E só deixa passar aqueles blocos. Pronto. A segunda ação é você garantir que os IPs de origem dos pacotes que saem da sua rede não sejam falsificados, né? Aquela chavezinha lá para os ataques DOS. Como que você faz isso? Você implanta uma técnica que chama anti-spoofing, a tal da BCP38. Eu não vou dar detalhes de como faz isso, mas basicamente você tem que filtrar para não sair pacote com IP que não seja seu. Tem várias formas diferentes de você fazer isso. A mais simples é você implantando um protocolozinho que chama URPF. Em alguns casos, é uma única linha de configuração no teu roteador. Geralmente você implementa isso no roteador que está mais perto do seu cliente. Não na sua borda de saída, mas mais perto do seu cliente, né? Em alguns casos é uma linha só. Nesse site bcp.nic.br, a gente tem receitinha de bolo para você fazer isso no Juniper, no Cisco, no MikroTik, né, nos roteadores mais utilizados. Tem as receitinhas de bolo lá, explicação detalhada de como que você faz isso, exemplo de configuração. É bastante simples de fazer. Terceira regrinha, terceira ação para implementar. Muito mais simples que as outras duas. E parece um negócio bobo, mas não é. Garantir que os seus contatos, os contatos de abuse, né, estejam atualizados e sejam acessíveis por terceiros. Que contatos? Aqueles contatos do Ruiz, por exemplo. Aquele, sei lá, o contato do iNoc. Como que você faz isso? Atualiza a base do registro BR lá no Ruiz.
coloca lá um e-mail de abuse que um ser humano esteja lendo. Um ser humano precisa ler as coisas que chegam naquele endereço. Por quê? Porque um outro AS, um outro provedor, uma equipe de segurança, vai ver coisas, vai ver ataques vindo da tua rede, vai ver coisas esquisitas saindo da sua rede e vai conseguir te avisar. E você vai conseguir achar o problema e corrigir aquilo rápido. Hoje, um dos principais problemas que as equipes de segurança têm na internet, que ficam tentando resolver esses ataques, é que os caras não conseguem falar com o camarada da rede que está originando o ataque. Não tem o contato ninguém está lendo aquele e-mail, não acha a pessoa, certo? Então parece um negócio muito, muito bobo, mas é um problema operacional grave hoje na internet. Então tem gente que fala, mas naquele e-mail de abuse, eu fico recebendo, por exemplo, notificação de empresa que fica olhando lá tráfego de peer-to-peer, tráfego de torrent, e fica notificando de meus usuários. Cria filtro, cara, cria um outro e-mail, não sei. Né? Cria filtro para pegar esses e-mails que são quase spam que chegam nisso. Mas precisa ter um ser humano identificando as mensagens importantes lá e lendo. Então, é importante lembrar que nessa questão de resolver os problemas de segurança da internet, estamos juntos. Né? A internet depende dessas 60 mil redes. Né? Os operadores de rede têm a responsabilidade de assegurar uma infraestrutura de roteamento robusta e confiável. É responsabilidade de cada um. E você precisa lembrar que a segurança da sua rede depende dos outros. Mas a segurança dos outros também depende de você. Né? Quanto mais operadores de rede trabalharem aí juntos, menos problemas a gente vai ter. Então, essas 3 ações aí, de fato funcionam? De fato resolvem a coisa? Sim, de fato funcionam. Qual é a pegadinha? Todo mundo tem que fazer. Se todo mundo fizer, funciona. Vai resolver o problema para todo mundo. Qual que é o lado bom? Como eu falei no começo, elas são simples, elas são baratas, elas são de baixo custo. Por isso que a gente está trabalhando na conscientização dos provedores. E daí não é só o NIC-BR, não é só o IX-BR. Vocês devem ter visto, talvez, na lista lá na GTER, essa semana a gente soltou um documento do IX-BR, do próprio IX-BR, implementar alguns filtros novos dentro da rede, dentro dos route servers, para se adequar melhor a essas ações, para também fazer a sua parte como operador de rede. Então essas ações, o manners, o significado é nossa, não sei pronunciar isso em inglês, cara. Mutually Agreed Norms for Routing Security. Normas de consenso sobre segurança de roteamento, segurança na internet. Segurança de roteamento na internet. Tem esse site, manners.org, mannrs.org, onde você acha o site. É uma iniciativa proposta pela Internet Society, com muitos já provedores aderindo isso. E a gente está fazendo a campanha para os provedores aderirem, inclusive lá no site, se você tiver implementado as ações, você consegue ir lá e falar, olha, o meu provedor aqui e tal implementou as ações. E a gente está fazendo a campanha também para os clientes exigirem que os provedores implementem essas ações. E lá no BCP NIC-BR, no site lá do NIC-BR, de boas práticas, a gente tem algumas informações em português aí sobre o anti-spoofing e sobre outras práticas de segurança que também são importantes. Né? O Manners, obviamente, não são as únicas práticas de segurança importantes, tal, mas, de fato, são ações que resolvem boa parte dos problemas da segurança da internet se endereçadas por todos os provedores. Então, é algo para vocês prestarem bastante atenção. Por favor, aí anotem os sites, tirem uma foto do slide, né, porque é bastante interessante, é muito importante vocês olharem para isso daí. Tá? E é isso, gente. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Meu contato está aí no slide.
E eu estou aqui até o final da feira, aí, até sexta-feira. A gente tem um stand do NIC-BR, está ali perto do stand da Abranet, da RTI, né? E vocês podem passar lá também para falar comigo amanhã ou depois. A gente também tem alguns workshops programados. Vamos ver se vai dar tudo certinho. Tem um workshop naquelas salas lá do fundo, lá, um sobre IPv6 e um sobre PTTs amanhã e depois. Só que se vocês tiverem alguma dúvida, pode passar lá no stand e conversar comigo, tá bom? Obrigado.